E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui chegou mais um pacote aqui pra gente estar fazendo o unboxing. Dessa vez é um pacote bem interessante com o nosso Fan Cooler 2 Pro da nossa Black Shark, ok? Que é simplesmente aquele coolerzinho que todo mundo fala pra ter, pra jogar o seu joguinho mais competitivo, que promete resfriar o seu celular em pelo menos 10 segundos, ele já tá mais frio do que tudo, ok? E basicamente, galera, eu fiz vários testes pra gente estar utilizando aqui o nosso coolerzinho da nossa Black Shark, e principalmente, galera, esse daqui eu tô testando pelo menos há uns 3 dias, e esse é um dos melhores acessórios que eu poderia ter comprado pro meu celular. Bom, eu não sou tanto de jogar assim no celular, mas a partir do momento que eu tenho um dispositivo que resfria tão bem o nosso Poco X3 Pro, né, que está gravando esse vídeo e com certeza já está quentinho aqui, pelo menos na partezinha da câmera, que o Poco X3 Pro é um celular que esquenta pra caramba, junto aqui também com o nosso Pocophone F1, então com isso, galera, eu decidi comprar esse fan cooler, mesmo eu já tendo um coolerzinho ali para celular, ok? Obviamente que esse daqui é bem mais porradão do que aquele outro que eu comprei por apenas R$9, mas basicamente, galera, esse daqui também é um pouco mais caro, né? Então, enquanto aquele outro que eu comprei era R$9, ele tirava aí alguns grauzinhos da temperatura do nosso celular, basicamente esse daqui foi R$180, se eu não me engano, lá na AliExpress. Ele chegou em pelo menos um mês, né? Uns 20, 25 dias mais ou menos aqui em Campinas, aqui no Brasil. E basicamente, galera, esse daqui é o nosso primeiro unboxing do nosso Fan Cooler 2 Pro. E sim, galera, esse daqui é um dos melhores acessórios que você pode comprar para o seu celular. Como eu disse, eu já tô testando ele faz 3 dias e obviamente que eu não uso apenas no meu celular, né? Eu tenho aqui o meu celular e também o meu Switch Lite, que sim, ele não esquenta tanto assim quanto o celular, mas basicamente, galera, essa partezinha, né, que é onde tem bastante do nosso processador aqui, do Tegra X1, simplesmente, galera, começa a ficar um pouquinho quente, aí na hora que você tá jogando algumas coisinhas, a sua mão começa a ficar quente, e obviamente você vai poder utilizar o Fan Cooler 2 para simplesmente isso daqui não acontecer, e ele não sair dos básicos 30 graus de sempre. Bom, como eu disse, eu já abri esse cooler, eu já tô testando aí faz 3 dias, e com isso, galera, eu também consegui fazer vários testes utilizando o nosso Pocophone F1, que foi onde eu gravei aqui, registrei a maioria dos meus testes, utilizando aqui jogos como o nosso Genshin Impact, que é um dos principais que esquenta pra caramba o celular, ainda mais se você tiver com overclock. Eu coloquei aqui o kernel D8G, que é um dos kernéis aqui que tem mais overclock aqui para o nosso Pocophone F1, e com isso, galera, a gente pôde fazer vários testes por vários aplicativos diferentes, desde aqui do nosso 3D Mark, o nosso Geek 25, o nosso Antutu e obviamente o Genshin Impact. Tirando ele aqui da caixa, galera, como vocês podem ver, a gente já vai ter aqui algumas coisinhas dele. Como eu disse, eu já abri, já tá tudo aberto e inclusive eu já perdi aqui algumas partezinhas dos acessórios que vem com ele, né? O cabo, no caso, eu estou utilizando para carregar, mas como vocês podem ver, galera, ele vem com essas barrinhas aqui, né, que são para você acoplar aqui nessa partezinha de baixo e de cima do nosso cooler, e aí ele protege um pouquinho mais o seu celular para ele não ficar riscado, né, porque isso daqui é uma partezinha de borracha que vem junto com o nosso cooler. Aqui ainda na nossa caixa a gente vai ter, obviamente, o nosso manual de instruções do nosso cooler da Black Shark. E tomem nota, galera, que esse cooler, para estar funcionando no seu celular, você precisa de uma entrada de 2 amperes, ok? Se você tiver um carregador ou uma entrada USB que dê menos energia do que 2 amperes, esse cooler simplesmente não vai funcionar. Eu testei aqui em diversos carregadores diferentes e ele só funcionou mesmo em dispositivos que tem aí 2 amperes para cima, ok? Então se você não tem um carregador com 2 amperes, simplesmente você não vai conseguir utilizar. Fora isso, galera, aqui tem várias instruções bem simples de como você vai estar acoplando o seu dispositivo no seu celular e várias outras coisas, e principalmente, galera, configurando o nosso cooler, né, que basicamente ele vai ter um aplicativo para você estar configurando alguns modos dele, que ele vai ter pelo menos uns 3 modos diferentes, e com isso, galera, a gente vai conseguir gelar um pouquinho mais o nosso dispositivo, além, é claro, também de controlar todo o RGB que tem dentro dele. E aqui, é claro, a gente vai ter o nosso cartãozinho da nossa Black Shark, que vai servir pra gente baixar o aplicativo Shark alguma coisa, né? Eu instalei aqui no nosso Pocophone, ele chama Shark Arsenal, que vai basicamente ser disponível para todos os dispositivos da Black Shark que você tiver. No meu caso, eu tenho o Fan Cooler. Bom, ele vem junto com o cabo USB, mas como eu disse, o cabo USB não está aqui, então eu vou estar utilizando aqui o meu carregadorzinho. Basta eu simplesmente ligar aqui nessa entrada, que é uma entrada USB tipo C,
E depois disso, galera, o nosso cooler já vai começar a piscar, né? Como vocês podem ver, ele vai piscar nessa cor verde, que quer dizer que ele vai estar procurando algum dispositivo para parear via Bluetooth. E como vocês podem ver, a gente vai ter aqui o nosso contadorzinho de temperatura. E aqui, galera, a gente vai ter a nossa parte que começa a gelar. Como vocês podem ver, eu liguei faz uns 3 ou 5 segundos mais ou menos, e aqui nessa parte já está gelando, né? Ele tem aquela pastilha Hellman, não sei direito como falar essa pastilha, mas basicamente, galera, a gente vai ter aqui a partezinha, e como vocês podem ver, não faz nem muito tempo que eu comecei, e aqui já está gelando pra caramba. Como vocês podem ver também, ele tem esse plastiquinho fino, mas a gente esperou todo esse momento de gravar o vídeo para poder retirar ele daqui, né? Então vamos lá, vamos tentar retirar esse plastiquinho fino que tem aqui por cima. E agora sim, eu esperei pelo menos uns 3 dias por isso aqui pra gente retirar esse plástico. E como vocês podem ver, galera, saiu por inteiro. Aqui está a nossa superfície do cooler, ok? Basicamente, galera, essa superfíciezinha aqui é que vai gelar completamente o seu dispositivo. Você já vai poder sentir toda a diferença só de você encaixar isso aqui no seu celular. E bom, com o nosso cooler ligado, vocês podem ver aqui que ele já está em 13 graus, né? Eu deixei aqui por algum tempinho só ele gelando. E como vocês podem ver, ele já está aqui em 13 graus, pelo menos nessa superfíciezinha aqui que a gente tirou o plastiquinho. Eu vou tentar conectar ele aqui com o meu Pocophone F1, vou desligar aqui um pouquinho o nosso brilho e vir aqui no nosso dispositivo Bluetooth e procurar aqui, né, como vocês podem ver, Black Shark Fan Cooler 2 Pro já está aqui, é só a gente parear aqui com o nosso dispositivo e assim que ele já estiver salvo, basta a gente abrir aqui o nosso Shark Arsenal e ele já deve achar o seu dispositivo. Vamos permitir aqui todas as conexões, Agree Continue, permitir apenas durante o uso. E prontinho, galera, o nosso Fan Cooler 2 Pro já está achado, né, pelo nosso Shark Arsenal, já está conectado com o nosso dispositivo, e nisso, galera, a gente vai poder ver algumas configuraçõezinhas dele. Como, por exemplo, as configurações de velocidade que você pode estar colocando, como aqui, por exemplo, a velocidade Smart, que é para quando seu celular não estiver fazendo muita coisa, então ele só vai resfriar um pouquinho a traseira do seu celular. A gente também vai ter a parte do Freeze, que é para diminuir um pouquinho mais a temperatura, e a parte que eu deixo a maioria do tempo, que é a Frozen, né, pra gente simplesmente congelar o nosso celular, mas obviamente que isso aqui não congela, né, ele só resfria ainda mais o nosso dispositivo, consumindo um pouquinho mais de energia. Como vocês podem ver, a gente também vai ter alguns menuzinhos bem interessantes aqui, como por exemplo, ele vai mostrar a temperatura que está no nosso cooler agora, né? Então, como vocês podem ver, Cooler Temperature, que está aqui em 13 graus, então ele está mostrando aqui 13 graus. Vamos ter aqui também o Lightning Settings, que seria, obviamente, para a gente controlar o nosso RGB, que dá para a gente colocar aqui o Lightning Mode que a gente quiser, como por exemplo, o modo Streaming, que vai simplesmente ficar randomizando as nossas cores. Vamos ter aqui também o nosso modo do Brief, que dá para você colocar aqui um efeito de respiração diretamente aqui dentro das suas cores. E aqui, galera, também vamos ter as configurações de Flow, que seria essa configuraçãozinha aqui de cor. Vamos ter aqui também o Flicker, que ele vai ficar meio que piscando. Vamos ter aqui as configurações de Spin, que ele vai ficar fazendo essa rodinha aqui de cores, e você pode selecionar literalmente qualquer cor que você quiser, colocar esse azul. Aqui a gente também pode colocar esse rosa, vamos colocar aqui o nosso roxo também. Vocês podem ver aqui que ele funciona muito bonito. E aí, galera, a Tempting, que era a que estava, que fica meio que nesse efeito de brilho por toda a parte do nosso cooler. Então fica bem bonitão. E vocês podem ver também, galera, que aqui, enquanto a gente deixa ele gelando um pouquinho, a temperatura do meu quarto tá mais ou menos em 25, 26 graus. E como vocês podem ver, galera, ele congelou aqui essa área da parte aqui de trás do nosso celular, que basicamente tá até fazendo aquela aguinha, né? Tá pegando a umidade do ar, transformando aqui em água. Como vocês podem ver, galera, gela pra caramba. Bom, e depois que a gente já configurou, já fez todas aqui as configurações do nosso Black Shark, eu vou mostrar aqui pra vocês alguns benchmarks que eu fiz com ele, ok? Começando aqui, obviamente, pelo nosso 3D Mark, que ele já vai ter aqui um teste muito pesado pra você estar fazendo, que seria esse Wildlife Extreme Test, que basicamente, galera, deixa o seu celular em um ciclo contínuo com gráficos elevados aqui pra subir o clock da sua GPU e da sua CPU, e basicamente, galera, a gente conseguiu resultados bem interessantes. Se a gente ver aqui na guia do nosso My Results, como vocês podem ver, galera, a nossa pontuação, né, sem o cooler foi de 473 na nossa melhor score, e aqui, galera, 476 no nosso melhor score com o nosso cooler ativo.
Só que, obviamente, a gente tá procurando por temperatura, e na hora que a gente vê aqui a nossa temperatura sem o cooler ativo, assim que a gente desce aqui para a nossa parte, né, do Temperature in Frame Rate, como vocês podem ver, galera, a temperatura do nosso Pocophone foi de 33 graus para 42 graus Celsius, e com isso, galera, a gente conseguiu aí ter pelo menos um aumento bem grande de temperatura, quase ali na casa dos 10 graus de temperatura a mais para o nosso celular. Então, como vocês podem ver, a nossa linha subiu aqui dos 30 para quase os 40. Já na hora que a gente vê aqui o nosso teste com o cooler já ativo na traseira do nosso Pocophone F1, como vocês podem ver, galera, a temperatura não subiu tanto, né? Como vocês podem ver, ela ficou ali entre 30 a 33 graus, então foi ali um aumento de apenas 3 graus na nossa temperatura da CPU, e quando a gente vem ver aqui na temperatura e frame rate, como vocês podem ver, ele nem chegou naquela partezinha dos 40, né? Ele tá aqui ainda na parte dos 30 e ficou apenas com essa barrinha dos 30 no nosso tempo todo. Já aqui em testes fazendo com o nosso Geek 25, se a gente ver aqui na aba do histórico, como vocês podem ver, galera, esse daqui de baixo é o score sem o nosso cooler, então ele tava rodando só aqui mesmo com o nosso celular, e depois foi aqui com o nosso cooler da Black Shark já ativo. Então, como vocês podem ver, na parte do single core não mudou muita coisa, 492, 491 tá ali naquela margenzinha de erro, e já aqui, galera, no nosso multicore, a gente já pode ver o que uma temperatura menor faz com a nossa pontuação. Ela saiu ali de 2113 sem o cooler para 2194 com o nosso cooler já ativo. E por último, mas não menos importante, a pontuação do nosso Antutu Benchmark. Como vocês podem ver, aqui foi o resultado sem o cooler, que estava batendo ali na casa dos 410.251 pontos, com aqui, galera, a nossa CPU fazendo na casa dos 100.000 pontos, 406, GPU ela fez aí 144.626, memória ela fez 71.037 e o nosso X fez aí 94.182. Então, como vocês podem ver, galera, essa daqui foi a pontuação sem cooler, e aqui está o resultado do nosso Benchmark Monitor, onde ele estava ali na casa dos 35 graus quando ele começou a fazer o teste, e depois ele foi terminar ali na casa dos 38 a 39 graus, né? Ele subiu a máxima para 39 graus, quase chegando nos 40 graus do nosso celular, e ele, galera, ele estabilizou em 38 graus. Depois, quando a gente finalmente colocou o cooler dentro do nosso celular, como vocês podem ver, galera, ele subiu a pontuação pelo menos ali uns 3.000 pontos, que saiu de 410.000 para 413.000 pontos e 10, e com aqui a nossa CPU fazendo um pouquinho mais de pontuação, com 103.466, já é um grande resultado aqui do throttling do nosso celular, que foi resolvido aqui com esse cooler. A gente também tem aqui a pontuação da nossa GPU, que saiu de 144.304, a nossa memória foi aí para 71.005 e o nosso X fez aí 94.235. E aí, quando a gente veio finalmente para o nosso Benchmark Monitor, ele saiu já ali de uma casa dos 30 graus para cerca de 32 a 31 graus, aonde ele estabilizou, ok? Então, enquanto ali no nosso teste sem o cooler, ele subiu meio que 4 a 5 graus Celsius, aqui no nosso dispositivo, a gente teve aqui uma subida de mais ou menos 2,5 graus Celsius, ok? Então, como vocês podem ver, galera, o nosso cooler adiantou bastante, mesmo que eu acho que essa temperatura aqui não é a temperatura do nosso processador, e sim a temperatura da nossa bateria, que ela fica bem geladinha assim mesmo. Agora, o teste que todo mundo estava esperando. A gente vai abrir também o nosso Genshin Impact na qualidade máxima com os 60 FPS habilitados, utilizando aqui junto o nosso CPU Float, que é esse gerenciadorzinho de temperaturas de CPU e de bateria, ok? Então a gente vai vir aqui e abrir o nosso Genshin Impact e vamos esperar aqui ele entrar no jogo pra gente poder ver como é que está a performance. E como vocês podem ver, galera, assim que a gente entrou no nosso Genshin Impact com todos os gráficos no máximo, né? Se a gente vier aqui na parte dos ajustes e vier aqui diretamente até os nossos gráficos, como vocês podem ver, está tudo no alto em 60 FPS e só com o desfoque de movimento no desligado, porque obviamente não uso isso e eu não acho que muitas pessoas também usem, né? Mas como vocês podem ver, a temperatura do nosso Pocophone não está nada amigável. Eu não tô literalmente fazendo nada, soltando nenhum poderzinho ou coisa do tipo, e a temperatura já tá ali em cerca de 70 a 75 graus, com ali algumas variações para 60 algumas vezes, né? Então, como vocês podem ver, só de eu andar um pouquinho, ela já subiu aqui para cerca de 75 graus, que obviamente não é nem um pouco bom para o nosso celular. Principalmente se você estiver jogando e carregando, fica pior ainda, né? Então, como vocês podem ver, aqui, pelo menos nessa partezinha, né, que é onde eu acho que tá o processador do Pocophone, tá quente pra caramba e eu não consigo nem deixar o dedo ali porque ele fica bem quente rapidamente, né? E o Genshin Impact, galera, não liga
se o seu celular é top de linha ou não, ele vai esquentar em literalmente qualquer celular, e como vocês podem ver, não está sendo diferente aqui com o nosso Pocophone, que deixou de ter um top de linha faz desde 2018, né? Mas como vocês podem ver, galera, a temperatura ainda está girando bem alto, e enquanto isso, eu deixei aqui o meu coolerzinho, né, o do cooler da Black Shark Fan Cooler, deixar aqui resfriar até cerca de 9 graus, agora descendo ele para uns 8, mas ele ainda tá ali em torno de 9 a 8 graus, né? Então, como vocês devem saber, essa partezinha deve estar bem geladinha, tá até gerando aqui alguma aguinha aqui na partezinha de trás do nosso cooler, e bora acoplar aqui diretamente no nosso dispositivo para ver se esse número cai, né? Que acabou de chegar no 80 graus e a temperatura da bateria também subiu ali para cerca de 40 graus, que obviamente a gente não quer que a nossa bateria esquente para não acabar explodindo. Então, enfim, galera, bora aqui fazer o teste colocando o nosso cooler. Bom, o Pocophone F1 com esse layout de botões não é um dos melhores para você colocar um cooler de celular, mas a gente vai tentar aqui fazer alguma coisa, ok? Então vou tentar colocar aqui nessa partezinha que foi onde eu fiz os testes, e só da gente acoplar, a nossa temperatura não caiu muito, mas a gente deve esperar aqui um tempinho e ver aqui mais ou menos quanto que fica, ok? Bom, e depois de alguns minutinhos esperando aqui a nossa temperatura descer um pouquinho, como vocês podem ver, ele deu uma estabilizada agora, né? Eu acho que demorou uns 5 minutos para poder estabilizar. E com isso, galera, a gente teve que esperar um pouquinho para a temperatura descer, né? Como vocês podem ver, eu dei uma ajustadinha aqui no nosso cooler, ele vai ter aqui essas garrinhas, então elas sobem e descem, então fica bem mais fácil de você acoplar na partezinha onde está quente. E principalmente, galera, como vocês podem ver, descendo mais um pouquinho, né, a gente conseguiu descer a temperatura tanto da CPU quanto também da nossa bateria para mais ou menos uns 60 a 30 graus, né? Como vocês podem ver, 60 a 68 ali mais ou menos a temperatura do nosso processador, e ali 31 a 32 graus a temperatura geral da nossa bateria, né? Então, como vocês podem ver, foi uma queda de temperatura bem alta para um jogo que esquenta pra caramba o seu celular, principalmente, galera, porque aqui a nossa temperatura de CPU tava ali também na casa dos 70 a 75 graus, chegando na casa dos 80, né? Então, como vocês podem ver, aqui ele está em cerca de 70 a 60 graus aqui nessa gameplayzinha, né? E a temperatura deu uma subidinha agora, mas no geral, galera, ainda tá bem estável pra gente jogar, e o nosso celular ainda consegue ser segurado pelas nossas mãos, né? Não tá aquela coisa ridícula de você não conseguir segurar o seu celular mais na mão por conta dele esquentar enquanto joga Genshin Impact. Mas como vocês podem ver, a temperatura tá subindo ainda um pouquinho, mesmo com o nosso cooler aqui em cerca de 13 graus, ele tá subindo ali para mais ou menos uns 60, 70 graus, e fica geralmente caindo, né? 60 para 70, 70 para 60, e fica caindo aí por essa parte, né? Como vocês podem ver, é um pouquinho mais difícil aqui de estabilizar a temperatura no nosso Genshin Impact, mas pelo menos, galera, esse cooler dá conta do recado. Enfim, saindo aqui dessa temperatura bem alta para um pouquinho mais de temperatura aqui do nosso Pocophone F1, como vocês podem ver, galera, o cooler aqui da Black Shark faz um resultado bem incrível aqui em tirar um pouquinho mais da temperatura do seu celular, e obviamente, galera, que isso daqui vai ajudar muito jogadores que jogam em jogos mais leves, né, como o próprio COD Mobile, que eu sei que é um jogo pesado, mas ele não é tão pesado assim para rodar quanto o Genshin Impact, não exige tanto do seu processamento quanto o Genshin Impact, e principalmente, galera, ele é um pouquinho mais de boas para você rodar, né? Então, se você tiver aí uma competiçãozinha de COD para você rodar e você quer resfriar o seu celular para conseguir o máximo de FPS possível, obviamente que é possível você fazer isso utilizando esse cooler da Black Shark. Mas enfim, né, galera, esse daqui foi o resultado dos testes. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo. Se inscreva no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros. Comenta, compartilha, adicione seus favoritos, liga o sininho para não perder mais um vídeo. E é nóis, galera, valeu e falou. Tchau, tchau.